Teleaula Natal. Olá, estou aqui hoje para apresentar a aula sobre átomos e modelos atômicos. Sou a professora Anne e meu sinal em libras é: sou da cor parda, tenho cabelos castanhos escuros, olhos castanhos e estou usando uma blusa branca e uma calça jeans escura e como adereço um relógio azul com rosa. Nesta aula eu tive uma colaboração da professora Tatiana Galvão. Neste momento nós iremos abordar alguns tópicos, inicialmente uma introdução, em seguida os modelos atômicos na antiguidade, o modelo de Dalton, o modelo de Thomson, o modelo de Rutherford-Bohr, a evolução desses modelos atômicos. Em seguida, nós iremos falar um pouquinho sobre íons, o que seriam ânions e cátions, o número atômico e o número de massa, e a organização dos elétrons no átomo. Então, inicialmente, nós temos o desenvolvimento da ideia do átomo. Começou por volta do século V a.C. Então, por volta do século V a.C., filósofos gregos acreditavam que a matéria poderia ser dividida até chegar a uma partícula indivisível, uma unidade, átomo. A representaria a palavra não e tomos divisível, então não divisível. Com isso, nós temos aqui o primeiro modelo, seria o primeiro modelo de Demócrito. Este estava convivendo na época de 400 anos antes de Cristo, filósofo grego. O seu modelo era baseado apenas na intuição e na lógica. Para Demócrito, toda a matéria é constituída por átomos e vazio, não era compacta. Nesse slide nós temos o que? A representação da imagem de Demócrito. Para Demócrito, o átomo é uma partícula pequeníssima, invisível e que não pode ser dividida. Os átomos encontram-se em constante movimento. O universo é constituído por um número infinito de átomos indivisíveis e eternos. Neste caso, ele considerava o átomo como esfera. Então, queridos, o que seria a esfera? Nós podemos, no nosso dia a dia, associar a uma bola de gude, uma bolinha de sinuca. Então, a ideia deste filósofo permaneceu na sombra durante mais de 20 séculos. No próximo slide será apresentada uma historinha em quadrinhos sobre o modelo de Demócrito. Temos aqui nas tirinhas em quadrinho, Demócrito, no início da historinha, ele com uma marreta, uma pedra, e como ele queria, para Demócrito, o átomo era algo indivisível, então era uma partícula pequeníssima, então na historinha, ao passar, ele fica quebrando essa rocha até o ponto de ficar em partículas pequeníssimas, que já não eram divisíveis. Então, chega um momento, no quinto quadrinho, na quinta tirinha, que ele já se sente cansado, para pensar, como será que ainda posso dividir? Pensa em elementos, tem um balão representando os elementos da natureza, como o ar, a terra, a água. No sétimo tirinha do quadrinho, ele começa a pensar da mesma forma com as indagações do seu modelo. Em um instante, Demócrito entende que ele encontrou a sua definição do que seria um átomo, que ele considerava como uma esfera. Agora iremos falar um pouco sobre o modelo de Aristóteles.
Aristóteles acreditava que a matéria era contínua e composta por 4 elementos. Tudo formava-se a partir deles. Neste slide, nós temos a representação da imagem de Aristóteles à esquerda e à direita nós temos a representação desses 4 elementos. Temos 4 círculos brancos representando o ar, dentro do círculo representando o ar tem linhas em movimento, 3 linhas azuis em movimento. Logo abaixo, ao lado direito, nós temos uma gota azul dentro do círculo branco, representando a água. Temos no lado esquerdo o fogo dentro do círculo branco. E abaixo nós temos o círculo tracejado da cor até o meio do círculo, na cor laranja, representando a Terra. Agora iremos falar um pouco sobre os alquimistas. O que seriam os alquimistas? Eles viveram nos 500 a 1500 anos depois de Cristo. Eles estavam entre os árabes e europeus e surgiram os alquimistas, que vem a palavra do árabe alquim, a química. Então, seus trabalhos eram obter o elixir da imortalidade, capaz de prolongar a vida indefinitivamente. Havia ainda a grande obra, que seria produzir uma pedra filosofal capaz de transformar qualquer metal em ouro. Nesse slide, nós podemos observar essa definição. Nós temos aqui a obra O Alquimista na Busca pela Pedra Filosofal, de Joseph Witt, de 1771, onde representa Heinrich Brandt na descoberta do elemento químico fósforo. A imagem que está à esquerda, temos um senhor, o alquimista, Heinrich, descobrindo o elemento fósforo. Esse elemento fósforo está dentro dessa descoberta, dentro desse frasco, na cor transparente. Ele tem a cor, ele está meio translúcida por causa da questão do fósforo. E também temos os seus seguidores, que está atrás um pouquinho de Heinrich, como se fossem os auxiliares nele no laboratório. Agora nós temos um exemplo do átomo de carbono grafite. Então, o conhecimento atômico de hoje é resultado de experimentos realizados ao longo da história. Nessa representação do carbono grafite, nós temos aqui uma representação à direita em vermelho, que seria o quê? Fruto de uma técnica de microscopia, de varredura, que permite com que se observe essa estrutura química. Na imagem, nós também observamos uma sequência da estrutura química, como está acomodada em azul o carbono grafite, como elas podem ser observadas nessa técnica. Novas tecnologias contribuem para novas descobertas. Por exemplo, o microscópio de tunelamento fornece imagens de átomos sobre superfícies, que é o caso que nós estamos demonstrando. Agora, John Dalton. Quem seria John Dalton? John Dalton, ele viveu de 1776 a 1844. No caso, John Dalton, ele foi o pesquisador que ressuscita a teoria atômica, criando o primeiro modelo atômico. Na segunda metade do século XVIII, a química sofreu com uma grande evolução. O que foi essa grande evolução? Devido à
após o século XVIII, XVII, aconteceu a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, teve-se a questão da procura de novos materiais. Com isso, foi que a química aconteceu uma grande evolução, que era a busca de novos materiais, novos compostos para a demanda que estavam sendo necessários. Certos fatos não podiam mais ser explicados pela teoria de Aristóteles, como a lei de Lavoisier. A massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Então, nós temos aqui Dalton. Ele agora, já os modelos de Lavoisier já não se adaptavam mais com massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Nesse caso, essa lei, ela prediz a conservação da massa. Então, a mesma massa que eu tenho nos meus reagentes, eu vou ter quando eles forem transformados em produtos. No modelo atômico de Dalton, nós temos o quê? Para explicar esses fatos, Dalton propôs em 1807 o seu modelo atômico. O átomo era uma esfera rígida, indivisível, um modelo da bola de bilhar. Então, para Dalton, o átomo é uma bola de bilhar. Então, vocês se lembrem que essa bola de bilhar está associada a Dalton. E com isso, os átomos do mesmo elemento são iguais entre si, têm a mesma massa. Na imagem, nesse slide, nós temos as várias representações dos elementos, como hidrogênio, carbono, oxigênio, fósforo, enxofre e magnésio. Nesse caso, nós temos a representação, por exemplo, do oxigênio, um círculo branco, onde ele é tracejado com a cor preta. O elemento carbono é um círculo totalmente preto. O elemento fósforo, ele está representado por um círculo branco, onde no centro existe tipo um Y ao contrário. Já o hidrogênio, nós temos um círculo branco, onde no centro há um círculo da cor preta. Então, é como se fosse parecendo uma rosquinha de comer. Agora, nós temos o modelo de John Thomson. Ele viveu de 1856 a 1940. Thomson, ele realizou uma série de experiências utilizando um tubo de raios catódicos, tubo semelhante aos tubos existentes no interior dos televisores antigos. Então, nós temos nesse slide a representação da imagem de Thomson, que era um senhor já de idade, que usava óculos e era um pouco calvo. No modelo de Thomson, ele utilizou o quê? Era efetuada descargas elétricas através de um carregamento. Na imagem, há a representação dos tubos de raios catódicos, onde existe, para o modelo de Thomson, utilizava-se um tubo de vidro fechado. O tubo, ele possuía dentro dele essas esferas que permitiam os íons positivo e negativo, um campo elétrico, e com esse campo elétrico ele pôde observar o modelo atômico. Ao estudar a descarga no interior deste aparelho, Thomson descobriu o elétron. A descarga emitida tinha carga elétrica negativa. Thomson provou que os elétrons eram corpúsculos dotados de carga elétrica e de massa, que fazem parte de toda a matéria.
Nesse caso, nós temos aqui a representação do aparelho utilizado no modelo de Thomson. Pode-se observar na imagem que está à esquerda, na passagem dos raios catódicos nesse tubo de vidro, conforme eu tinha comentado. Como é que acontece essa experiência, esse modelo? Para Thomson, o modelo era uma esfera maciça de carga elétrica positiva, estando os elétrons distribuídos em seu interior. Consideramos o modelo de Thomson como o modelo de pudim de passas, pois as passas seriam o quê? Os elétrons, e o pudim, né, seria a esfera com carga elétrica positiva. Então, nós temos aqui a representação de uma imagem que está à esquerda do slide, que ele temos uma esfera elétrica positiva na cor vermelha e todo recheadozinho de quê? Das passas, que seriam os elétrons, partículas com carga negativa. E o número de elétrons seria tal que a carga total do átomo seria zero. Agora vamos falar um pouco sobre o modelo de Rutherford. A descoberta da segunda partícula subatômica, o próton. Então, nesse caso, Rutherford, ele é um cientista neozelandês que estudou com Thomson. Então, eles possuíam ideias parecidas. Então, é como se ele fosse o discípulo de Thomson. Em 1908, ele realizou uma experiência que lhe permitiu propor um novo modelo atômico. Nesse caso, nesse slide está representando quem era Rutherford. O modelo de Rutherford e Bohr. Nesse caso, nós temos um aparato experimental, uma imagem que demonstra esse aparato, que seria a proteção de chumbo, um círculo verde. O que seria esse círculo verde? Seria o aparato que iria absorver o quê? Os raios emitidos na lâmina de ouro. Então, nesse caso, nós temos o quê? Na cor vermelha, os raios emitidos na lâmina de ouro, que foram projetadas as partículas para observar os elétrons. Então, para Thomson, os elétrons estavam alinhados, não existia desvio das partículas elétricas. Só que, pelo modelo de Rutherford, foi observado o desvio dessas partículas positivas. Então, a comparação entre os modelos acontecia devido a esse desvio de partículas positivas no modelo de Thomson e o que aconteceu segundo o modelo de Rutherford. Para o modelo, nós temos o quê? Agora nós temos um átomo constituído de elétrons, uma eletrosfera e um núcleo. No núcleo, ele está representado por tipo umas bolinhas de gude na cor vermelha e azul, que representam prótons e nêutrons. Temos a eletrosfera, que seriam esses círculos no átomo, em preto, e os elétrons seriam essas bolinhas de gude na cor preta. E para Rutherford, os elétrons, eles ficavam em torno do núcleo na forma de órbitas. O diâmetro da eletrosfera é milhares de vezes maior do que do núcleo. Aqui temos a representação das camadas da eletrosfera. Nós temos inicialmente um núcleo e diversas camadas
na eletrosfera. Então, essas camadas é que representam os níveis, por exemplo, de energias, tanto as camadas K, L e M. Na imagem do slide, nós temos a representação atômica do que? De um elemento químico que possui todas as suas camadas totalmente preenchidas, com os elétrons que possam comportar. Parabol, ele dizia que o átomo ele era constituído de um núcleo e de elétrons que eram distribuídos em níveis de energia. Esses níveis de energia são o que nós comentamos que são as camadas K, L, M, N. Então, no nível 1, nós temos o que? Temos a camada K. E essa energia, esse nível de energia, é uma energia crescente, que está sendo representada por uma seta na cor laranja para a esquerda. Temos o nível 2, a camada L, a camada nível 3, nível de energia 3, camada M, nível 4, N igual a 4, camada M. Então, à medida que existia um aumento de camadas, também aumentava o quê? A energia crescente desse átomo. Agora nós temos o modelo de John Wick. A representação do modelo de John Wick, nesse caso, está sendo representado por elétrons em amarelo, que giram ao redor do núcleo atômico, onde estão os prótons em vermelho e os nêutrons em azul. Este modelo comumente não é utilizado didaticamente. Foi só para ilustrarmos que também houve um cientista que trabalhou o modelo de prótons, nêutrons e elétrons. Então temos aqui, agora, após essa passagem dos modelos, a evolução dos modelos atômicos. O modelo de Dalton, que considerava que um átomo era considerado uma bola de bilhar. Em seguida, nós temos o modelo de Thomson, que ele considerava como um pudim, uma esfera, como um pudim de passas. Rutherford, nós temos o quê? Que o átomo era constituído de um núcleo com os elétrons em torno do núcleo como órbitas. E Bohr, ele considerava um núcleo onde os elétrons estavam em círculos com o quê? Com os níveis de energia. Para Bohr, os níveis de energia eram crescentes a cada subcamada. Agora vamos falar um pouquinho sobre ânions e cátions. O que seria ânions e cátions? Quando a gente fala dessa questão de níveis de energia, o modelo de Bohr, nós estamos observando o quê? O que chamamos de camada de valência, seria elétrons na sua camada. Então, o núcleo e os elétrons que estão ao redor do núcleo vão o quê? Temos a camada de valência, é aquela camada mais externa. Nesse caso, nós temos o exemplo dos átomos o átomo de lítio e o átomo de flúor. Os átomos de lítio, que tem 3 elétrons e 3 prótons, onde esse elétron sai do átomo. Por que ele vai sair do átomo? Porque tem uma questão que nós iremos ver em aulas posteriores, que fala sobre a estabilidade química. E essa estabilidade química é dada através da regra do octeto, que nós iremos ver brevemente em uma outra aula. Esse elétron ele sai para tornar mais estável o átomo de lítio, e à medida que o átomo de lítio agora foi
ele saiu da estrutura, ele vai ser um íon positivo, que nós chamamos de cátion. Já o flúor, ele possui o quê? Que ele está abaixo na figura, são círculos, tem um núcleo com prótons e nêutrons, e ele possui 9 elétrons e 9 prótons. E ele necessita de um elétron para ficar estabilizado, igual como os gases nobres. Então, nesse caso, o flúor ganha aquele elétron que o lítio ele perdeu para tornar agora o quê? Um ânion. Então, o átomo de flúor agora é um íon negativo que nós chamamos de ânion. Então, no final, nós temos o quê? Nós temos que o lítio agora tem 2 elétrons e 3 prótons. Então, nós dizemos que é o íon Li+. E agora nós temos para o flúor 10 elétrons e 9 prótons. Então, nós dizemos que é o flúor, o íon flúor menos, né? Agora o número atômico. Tomando o modelo de Rutherford-Bohr como objeto de estudo, podemos definir alguns tópicos básicos que vão nortear nossos estudos. Então, para o conhecimento, para as aulas posteriores, nós temos que saber sobre número atômico. Este é igual ao número de prótons no núcleo do átomo. Então, lembre-se, número atômico vai ser igual ao número de prótons. E o número atômico caracteriza um elemento químico. Agora, número de massa. O que seria o número de massa? O número de massa é a soma dos números de prótons e nêutrons do núcleo de um átomo. Então, representado pela letra A. Então, número de massa é igual a número de prótons mais número de nêutrons, ou número de massa é igual a Z mais M, que seria o quê? Nós dizemos que o número atômico é igual ao número de prótons, então por isso que A é igual a Z mais M. Um átomo X, ele será representado como? Ele será representado, um átomo X ou Y, será representado acima do elemento, do símbolo do elemento, estará o número de massa no sobrescrito, que pode ser à esquerda ou à direita, e o número atômico, ou número de prótons, vai ficar abaixo no elemento químico. Agora iremos falar um pouco sobre a organização do átomo dos elementos. Então, a organização dos elétrons no átomo. Número máximo de elétrons em cada uma das camadas eletrônicas de um átomo. Nós temos a camada K, L, M, N, O, P e Q, onde o número máximo desses elétrons é, na camada K, temos 2 elétrons. Nesse caso, nós temos que na camada mais próxima ao núcleo, comportam-se 2 elétrons, que foi representado pelo modelo de Bohr, onde Bohr dizia que os elétrons eles se comportavam em níveis de energia. Então, no caso, na camada K nós temos 2 elétrons, na camada L pode comportar até 8 elétrons, na camada M comportar até 18 elétrons, na camada N 32, na camada O 32, na camada P 18 e na camada Q número máximo de 8 elétrons. Aqui temos uma representação dos elétrons no átomo, por exemplo, do sódio. Nós temos aqui o elemento, a distribuição do elemento sódio, que está sendo representado como 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. O que seria isso? Que coisa, né? Um pouco estranha. Então, 1s1 é o primeiro nível da organização dos elétrons. Então, S2 S representa o subnível. 2 é o número de elétrons presentes nesse nível. Então,
Na primeira camada, nós temos um S2. Na segunda camada, como pode que a camada L, então pode comportar até 8 elétrons. Então, tem 2S2, 2P6. Então, vemos o quê? Que o 2 representa o quê? Demonstrando que o elemento está na camada 2 e os subníveis S e P. O subnível S comporta até 2 elétrons e a camada P até 6 elétrons. Então, temos a distribuição já dos 8 elétrons na camada L. E agora nós temos 3S1, que seria a terceira camada da estrutura. 3S1 por quê? Porque nós temos só 11 elétrons para ser distribuídos nessa estrutura. Então, 3 representa a camada, S o subnível e 1 representa o elétron que está necessário nessa camada. E agora, ao final desta aula, só posso agradecer pela atenção e até a próxima.